pessoal, agora começando, boa tarde para todo mundo. Novamente, muito obrigado por continuarem até esse momento. E hoje nós precisamos fazer uma DR, na verdade. Nós precisamos conversar sobre morcegos e doenças. Só que antes de nós conversarmos, eu gostaria muito de agradecer a Roberta pelo convite para participar do evento. Muito obrigado. E eu gostaria de agradecer também a Renata, que é coautora dessa palestra, e não apenas pela coautoria, mas pela parceria na carreira como um todo. Renata está nos assistindo direto da Nova Zelândia. Um salve para a Renata. E nós gostaríamos de agradecer às equipes do Laboratório de Síntese Ecológica, que eu coordeno lá na USP, aqui do lado, onde nós focamos em interações entre espécies diferentes, e a equipe do Laboratório de Epidemiologia Molecular, lá da Massey University, na Nova Zelândia, onde eles focam em saúde única. E também nada do que nós fazemos seria possível sem os nossos colaboradores e patrocinadores em diferentes instituições. Era uma vez, para a gente começar a nossa DR aqui hoje, Pissinguaba. Olha só, gente, é um lugar maravilhoso. Eu diria até que é um pequeno paraíso na Terra. Só de olhar para essa foto eu já consigo sentir aquela areia quentinha no meu pé, aquela água deliciosa do Rio da Fazenda e as ondas maravilhosas para pegar jacaré também. Se vocês não conhecem, eu recomendo fortemente que visitem esse lugar. Ali na fronteira entre São Paulo e Rio, é um núcleo do Parque Estadual da Serra do Mar. E lá nós fazíamos excursões inesquecíveis, quando eu era um graduando lá da UFRJ. E foi lá que eu comecei a morcegar, ainda nos anos 90. Eu comecei a fazer pesquisas sobre morcegos e também dar aulas práticas de campo sobre morcegos. Nossa, gente, e desde aquele tempo, cuidados sempre foram necessários. Afinal de contas, vocês sabem que não dá para morcegar sem proteção. Cuidado na captura, porque a gente queria pegar os morcegos corretos quando a gente precisava e onde a gente precisava. Cuidado no manuseio, para a gente não se machucar e não machucar os morcegos e tomar as medidas da forma correta também. E com o tempo foi crescendo a conscientização sobre doenças, sobre a necessidade da gente tomar muito cuidado com zoonoses ali em campo e em laboratório também. Até mesmo porque os patógenos são uma via de mão dupla. Em alguns casos, os morcegos são as vítimas, como no caso dessa doença causada por um fungo, a síndrome do nariz branco, que vem matando milhões de morcegos na América do Norte. E é uma doença na qual os humanos têm uma grande parcela de culpa. Vamos focar então na questão do cuidado com doenças. É sobre isso que a gente precisa conversar hoje. Só que antes de falar de doenças, vamos dar uma olhada, vamos focar nesses carinhas aqui. Esses carinhas incríveis. Porque, afinal de contas, morcegos são fascinantes. Eles são animais com uma biologia única, incrível. E a gente precisa entender essa biologia para entender a relação entre morcegos e doenças. Imagine um mamífero capaz de voar de verdade. Eu estou falando de voo autopropulsionado, eles voam de verdade. E isso mudou completamente a morfologia e a fisiologia dos morcegos. Um mamífero que só tem um filhote por ninhada, é uma fecundidade muito baixa, né, para um mamífero desse tamanho. E que vive muito mais do que o esperado, gente. Se a gente imaginar a relação entre a longevidade de um animal em anos como uma função da massa corporal desse animal em gramas, em geral, quanto maior o animal, mais ele vive, tanto para animais voadores quanto para não voadores. Só que dá uma olhada onde é que estão os morcegos nesse gráfico. Eles são um ponto completamente fora da curva. Tem morceguinho, gente, de 20 gramas que chega a viver 40 anos. É completamente surreal isso. E a gente precisa entender, então, capacidade de voo, fecundidade e longevidade para entender a relação entre morcegos e doenças. Só que tem como não amar essa carinha linda, gente? Independente dessa biologia toda, olha que sorriso simpático, que sorriso cativante. É uma coisa linda, assim, eu até choro só de olhar. Morcegos têm ornamentos, eles vêm com um focinho super elaborado, gente. Eu queria ter uma cara assim. Não é muito diferente, né, mas... Morcegos já vêm decorados com listras, faixas, manchas, pintas.
E a gente pode trocar a cor se você quiser. Tem morceguinho branco de orelha amarela. Olha só o alto nível de fofolência disso daqui. Você quer uma cor mais viva? Não tem problema. Eu te dou um morcego pescador laranja. Olha que animal majestoso. E também temos vários tamanhos. Por exemplo, tem morceguinho que tem 15 centímetros de envergadura, pesa 1 grama. É o menor mamífero do mundo e vive lá na Tailândia. Já tem um baita morcegão de 1 metro de envergadura, que pesa uns 200 gramas e vive no Pantanal e na Amazônia, na América Central também. E se a gente for lá para o outro lado do mundo, na Oceania, na Ásia e na África, tem as raposas voadoras, que chegam a 2 metros de envergadura e 1 quilo de peso. E a gente precisa entender também toda essa variação de forma, de fisiologia e de tamanho para entender a relação entre morcego e doença. Só que morcegos não são apenas um rostinho bonito, gente. Eles nos prestam muitos serviços ecossistêmicos cruciais. Por exemplo, morcegos polinizam plantas, inclusive muitas plantas de interesse comercial. Morcegos replantam florestas e também cerrados, e campos, e caatingas e restingas. São excelentes dispersores de sementes. E morcegos controlam pragas, tanto agrícolas quanto urbanas, indo desde gafanhoto, que estraga a lavoura, até mosquito da dengue. Além disso, morcegos fertilizam cavernas. Esses ambientes seriam estéreis sem os morcegos. E, olha só, eu vou contar um segredinho aqui na nossa DR de hoje, só para vocês. Morcegos servem de inspiração para biotecnologias. Eles têm um sexto sentido maravilhoso, que é a ecolocalização. Eles são capazes de emitir pulsos ultrassônicos, prestar atenção nos ecos desses pulsos, e eles conseguem perceber até a textura da asa de uma mariposa com esse sentido. E a ecolocalização, que é um biosonar, serviu de inspiração para o ultrassom médico, que a gente usa para acompanhar a gravidez em humanos e em morcegos também, devolvendo o benefício para eles. E várias outras biotecnologias. Então, o ponto é que, apesar dessa relação com doenças e apesar de todo o medo que as pessoas têm de morcegos, um medo injustificado, os morcegos nos prestam serviços ecossistêmicos. E eles economizam bilhões por ano, geram bilhões por ano e têm uma importância cultural e tecnológica gigantesca. Só que a gente veio aqui falar de morcegos e doenças, né? Então não vamos fugir do assunto. E uma coisa interessante é que eles carregam diversos micro-organismos sem ficar doentes. Eles são hospedeiros de diversos vírus, realmente, isso é um fato. Só que aí vem o plot twist. Eles não carregam mais vírus do que os animais, isso é fake news, gente. Se vocês forem ver as publicações mais recentes que comparam e corrigem por tamanho de ordem, tamanho de classe e tudo, eles não têm nada de especial em termos de carregar vírus. O problema é que nos últimos anos eles têm recebido tanta atenção de pesquisa que parece que eles carregam mais, mas eles só têm sido mais estudados. Qual o segredo do morcego, então? É o sistema imune e a reparação genética. Isso para a gente entender a relação entre morcegos, vírus, bactérias, fungos e protozoários. Como a gente estava falando, eles têm o voo autopropulsionado, que muda completamente a morfologia e a fisiologia deles e o comportamento. Isso leva morcegos a terem um metabolismo muito alto e uma temperatura corporal muito alta, que é fundamental para entender por que eles não ficam doentes, em muitos casos. Não é que eles não fiquem nunca. Muitos morcegos morrem desses vírus, bactérias, fungos e protozoários, mas menos do que outros grupos. Então, para a gente entender essa relação com os micro-organismos, o que acontece também é que os morcegos têm uma reação imune muito rápida e uma reação inflamatória controlada. Ou seja, o estrago que alguns vírus fazem em outros animais, eles não conseguem fazer um estrago tão grande nos morcegos. E para completar, eles têm um excelente mecanismo genético, o mecanismo de reparação dos telômeros, que são aquelas pontinhas dos cromossomos que marcam a idade biológica, e mecanismo de limpeza dos radicais livres. Isso tudo somado explica como é que o morcego consegue carregar tantos micro-organismos sem ficar doente em muitos casos, não é que nunca fiquem, tanto que eles estão morrendo de síndrome do nariz branco hoje em dia, né? Vamos voltar
voltar então para esse ponto do cuidado com doenças, né? A gente está conversando sobre saúde única aqui hoje. Porque as zoonoses estão entre nós, então a gente tem que prestar atenção nas zoonoses. E tem que levá-las a sério. Por causa do spillover, é que acontece as zoonoses. Existem doenças que pulam de hospedeiros, né? Pulam de mamífero para ave, ave para mamífero, pulam de outros animais para os humanos, pulam de volta de humanos para outros animais e por aí vai. A raiva é a zoonose clássica estudada em morcegos, né? Se a gente vai pensar em zoonose de morcego, a raiva é o que é mais bem estudado. E, de fato, merece ser muito estudada porque é uma doença muito séria, né? Uma doença letal e uma doença horrível. É uma doença, inclusive, que manipula o comportamento do hospedeiro, criando zumbis da vida real. Isso não acontece só em games, em filmes e séries, mas também na vida real. Só que, por sorte, nós temos vacina e soro para a raiva, né? Então dá para controlar melhor do que outras doenças. O negócio é manter o monitoramento constante. E no caso da raiva, sempre culpam o morcego vampiro. Tudo bem, por um lado, os morcegos vampiros têm muito contato, né, com o vírus, grande exposição, porque eles se alimentam exclusivamente de sangue. Então isso bota eles em contato. Só que é muito mais provável você pegar a raiva de um cão ou de um gato, simplesmente porque a gente tem muito mais contato com cães e gatos. Quando foi a última vez que algum de vocês pegou um morcego nas mãos vivo, ou estava dentro de um cômodo com um morcego voando, por exemplo, né? A questão é muito mais complexa do que parece, porque, por outro lado, cães e gatos recebem vacina também, né? Então vocês veem que a história é muito mais complexa do que normalmente se discute, na imprensa principalmente, ou na escola. E a histoplasmose é uma outra doença, uma outra zoonose clássica estudada em morcegos, e ela tem muito a ver, aliás, ela é causada por um fungo que cresce em fezes que se acumulam em locais muito fechados e abafados. Então ela ataca muito gente que frequenta cavernas e forros de telhado. E é uma doença, então, respiratória, né, letal e incapacitante. E por falar em zoonoses respiratórias, eu tenho certeza que uma questão aparece na cabeça de todo mundo nos tempos que a gente está vivendo, né? E a Covid? Né? E o que os morcegos têm a ver com a tal da Covid? Tudo bem, morcegos são hospedeiros primários de vários coronavírus, não de todos, mas de muitos. Só que a Covid, ela passou muito provavelmente, ao que todas as evidências indicam, por um hospedeiro intermediário, um pangolim, um civeta, talvez até um cervo. Isso ainda precisa ser mais bem investigado. Mas ela não passou direto de morcegos para humanos. Ela teve um hospedeiro intermediário antes. E no caso da Covid, também culparam o morcego vampiro e vários outros morcegos, só para variar. Só que ela está associada a morcegos asiáticos, é uma família muito específica, a família dos morcegos de nariz de ferradura, Rhinolophidae. Só que o ponto, gente, é que independente de onde ela começou, por onde ela foi, por onde ela passou, não tem sentido procurar culpados entre os animais. A gente tem que monitorar, fazer vigilância epidemiológica, como tem sido discutido, mas não culpar os animais. Até mesmo porque culpa é um conceito que não ajuda a entender e resolver nada. Responsabilidade é um conceito muito mais legal, né? Precisamos repensar o nosso estilo de vida. Que tal, então, aqui na nossa DR de hoje, a gente conversar sobre convivência, produção e consumo? Primeiro que o desmatamento favorece as zoonoses, como já foi mencionado em outras palestras aqui hoje. Quando a gente chega no ambiente natural e destrói tudo para construir cidades, lavouras ou pastos, a gente prejudica os animais que vivem ali, matando a maioria e até causando algumas extinções locais de espécies. A gente faz os animais perderem o habitat natural, na maioria dos casos, são pouquíssimos os animais que se adaptam ao convívio no ambiente antrópico, né? E a gente estressa a grande maioria desses animais. Somando isso tudo, o que acontece é que a gente muda a relação de muitos animais com os micro-organismos, os vírus, as bactérias, os fungos e protozoários que vivem neles. Em muitos casos, relações que antes estavam tranquilas se tornam patogênicas. E uma hora, gente, o que acontece é que isso respinga na gente. E aí entra a questão da zoonose. Além disso, a caça e o tráfego também favorecem as zoonoses, porque colocam a gente em contato com tecidos e fluidos de animais silvestres. E aí a gente entra em contato com vírus, bactérias, fungos e protozoários, com os quais a gente nunca tinha tido contato antes. E, gente, o nosso modo de produção favorece zoonoses.
A gente precisa monitorar, precisa ter todas as medidas sanitárias adequadas, mas a gente precisa ser sincero com a gente mesmo e pensar que juntar um monte de bicho num lugar confinado, por mais que a gente tome cuidado, sempre vai dar chance para zoonoses e para spillover e para transmissão de um modo geral. De manhã a gente estava conversando aqui, por exemplo, sobre a questão de gripe aviária chegar, né, nos galinheiros e nas criações de galinha que tem aqui no estado de São Paulo, por exemplo, né? Só que, por outro lado, a gente precisa produzir e precisa consumir e alimentar a população. Então, por isso que a gente precisa de abordagens integrativas, né? Para todo mundo sentar junto e discutir essas questões. O nosso modo de distribuição também favorece a zoonose, por mais cuidado que a gente tome. E todo mundo culpou o mercado de Wuhan pela Covid, mas uma pandemia igual ou pior que a Covid pode surgir a qualquer momento, em qualquer mercadão que tem aí pelo nosso Brasil, ou em outros pontos da América Latina. Quem nunca viu um mercadão com condições sanitárias um pouco longe das ideais, né? E o nosso consumo desenfreado só piora a situação, porque faz a gente colocar mais pressão sobre os ambientes naturais e fecha o ciclo, piorando toda a situação e levando a gente para uma distopia, que é o nosso futuro cyberpunk, em que a gente vai ter tecnologias maravilhosas, como carros voadores, e a gente vai desfrutar disso tudo no meio de um deserto de lixo. A gente está indo do antropoceno, que é a era dos humanos, para o pandemiceno, que é a era das pandemias. Para pensar, em quantas pandemias a gente tem enfrentado nas últimas décadas? SARS, gripe aviária, MERS, gripe suína e por aí vai. Toda hora está tendo alguma pandemia. O que muda são as características, né, a gravidade de cada uma delas e principalmente a forma como a gente lida com elas. Se a gente vai lidar com as pandemias como adultos ou como crianças imaturas. Só que há saídas possíveis. A gente pode mudar o jogo se a gente quiser. A gente tem que consertar o estrago, mas com cuidado, porque às vezes a emenda sai pior do que o soneto. A gente tem que sentar junto na mesa para negociar. Diversas disciplinas científicas, diversos setores da sociedade, atores sociais. A gente tem que conversar com comunidades periféricas, comunidades tradicionais, comunidades indígenas também. E todo mundo tem que sentar junto para a gente decidir que futuro a gente quer deixar para os nossos filhos, netos e bisnetos. A ciência tem muito a contribuir, com Big Data, modelagem, previsão, mitigação. A gente precisa fazer mais iniciativas, como o Evento 201, que foi feito um mês antes de estourar a Covid, para a gente poder simular o que vai acontecer em termos de pandemia no futuro e a nossa capacidade de responder bem ou mal a novas pandemias, porque elas vão vir. A gente precisa da saúde única, né, que a gente tem discutido o dia inteiro aqui nesse evento. Muito obrigado aí por vocês terem organizado esse evento. E a gente precisa pensar também em objetivos de desenvolvimento sustentável. Principalmente o Fome Zero e a agricultura sustentável, e os morcegos têm muito a nos ensinar pelos serviços ecossistêmicos que eles nos prestam. E a saúde e o bem-estar, pensando em quanto a gente pode aprender estudando melhor a relação entre morcegos e doenças, morcegos e micro-organismos, patogênicos ou não. Que tal nós reaprendermos a conviver? Porque nós precisamos respeitar os morcegos. Eles nos dão muito, pedindo apenas respeito em troca. A gente tem que proteger ambientes naturais que nem Piscinguaba. A gente precisa proteger esses pequenos paraísos na Terra. Precisamos proteger os abrigos naturais dos morcegos, para não prejudicar a vida deles e não mudar a relação com as doenças. Precisamos também construir abrigos artificiais em locais em que a gente quer dar uma turbinada no serviço ecossistêmico dos morcegos. Precisamos adaptar as construções humanas para que a convivência não seja tão próxima assim. A gente ama eles e gosta deles, mas cada um na sua casa. Vacinar animais domésticos e rebanhos. Nos vacinar, né? Pelo amor de Deus, gente. Século XXI. E, acima de tudo, conversar sobre saúde única e desenvolvimento sustentável desde a pré-escola. Não só como divulgação científica, que é muito importante, mas como educação científica, curricular. Ouçam os morcegos, gente.
Porque esses carinhas aqui têm muito para nos ensinar. Nós temos que agarrar a oportunidade com unhas e dentes. Eu gostaria de propor algumas últimas ideias para a gente refletir depois com calma em casa, porque DR sempre deixa a gente meio pesado, né? Então é bom a gente pensar depois com calma em casa, debaixo do chuveiro, vendo Netflix. Quais são as mensagens principais que a Renata e eu gostaríamos de deixar para vocês aqui hoje? Primeiro, que morcegos não têm culpa pelas zoonoses, eles nos prestam serviços ecossistêmicos cruciais em ambientes urbanos, agrícolas e naturais. Segundo, que endemias, epidemias e pandemias podem se tornar cada vez mais comuns no pandemiceno. Só que nós podemos evitar essa distopia se nós aprendemos a conviver, produzir e consumir com mais responsabilidade. Se vocês quiserem conversar mais sobre isso, a gente vai ter a sessão de perguntas daqui a pouco, e vocês podem também visitar o site do Laboratório de Síntese Ecológica, aqui do lado na USP, que está acessível através do código ali na tela. Muito obrigado pela atenção de vocês.